2022. Gostaríamos de, antes de começar o nosso podcast, agradecer a presença da Clarissa. Seja bem-vinda. Nós estávamos falando aqui, fomos muito amigas num período, né? Um período longo. A gente foi muito amiga, a gente estava lembrando de situações em que a gente conviveu juntas. Gurias, sejam bem-vindas. Hoje estamos todas de branco, menos a nossa convidada, que hoje está de calça branca. Isso aqui é já com espírito de final de ano, né? Que é o grande momento esperado, aquela ilusão de que tudo vai acontecer, que vai melhorar, as coisas que não foram boas esse ano, que o ano que vem vai... É sempre a mesma coisa, né? E hoje a Clarissa, ela é terapeuta holística, ela trabalha com astrologia também, né? Com cabala, módulo cabalístico. Enfim, ela vai trocar ideias, ela vai nos dizer coisas importantes sobre, não sei se a vida pessoal de cada um, nós já recebemos aqui, mais tarde vou contar a minha para vocês. Levei um susto para você, mas depois gostei, aí a gente conheceu um pouco mais. Estamos todas processando isso. Vamos no choque, porque eu acho que esperança de todo mundo é que chegue um novo ano, que tudo seja melhor. Eu não sei, particularmente, eu achei esse ano um ano muito pesado. E com trocas de posições com outras pessoas que a gente passou ano de Natal, então eu também vi que eu não estava fazendo, sabe? Vi que muita gente achou um ano pesado. Eu acho que é um ano que a gente veio numa pandemia, né? As pessoas, não sei se elas estavam esperando que algo novo acontecesse. Enfim, cada um com as suas esperanças, né? Então eu vejo que a situação mudou, está muito... Está todo mundo assim, ai, 2023 vai ser melhor. A sensação que dá que quando acabar, dá um alívio. Começar a resolver. E agora, falando com a Tuti, que a Tuti também está acompanhando, né? Linda maquiagem da Tuti, e ela me dizendo a mesma coisa. Ai, mas aconteceu tanta coisa esse ano. Digo, amiga, não está sozinha. Comigo você boa. Então, assim, eu acho que com todo mundo, né? Ou é pessoal, é trabalho, enfim, o dia a dia da gente, né? E fala um pouquinho mais alto com uma voz análise, assim, ó. No ano de 2022 tinha que ser assim. Olha só. Tá? Porque a gente vem... Já tem nossa mensagem. Por que a gente não tem nossa mensagem? Pelo menos tem que ser assim, uma boa vontade. Tipo, estar psicologicamente preparada. Para ia ser mais fácil. Porque em 2020, vamos fazer uma retrospectiva, em 2020 a gente entrou na era de aquário junto com a pandemia. Né? A gente entrou oficialmente, né? Mesmo que essa era de aquário já tenha vindo sendo preparada, primeiro as crianças índigo, depois os cristais, vocês devem ter ouvido falar, né? Que a geração de 90 e a geração de 2000 eram crianças índigo, depois as de 2010, crianças cristais, né? Que são gerações que elas não estão dentro da caixa. Se vocês forem ver, são comportamentos que não estão dentro do padrão aquele pré-estabelecido. Verdade. Então, é do comportamento, exato. Né? Então, O pensamento deles é muito rápido e eles se frustram, muitos deles muito fácil, né? Muito facilmente, porque justamente o pensamento deles não está dentro da caixa. Então, o que aconteceu? A gente vinha sendo preparado para isso, né? Para a era de aquário, que oficialmente a gente entrou em 2020. E a era de aquário, porque a gente vinha da era de peixes. Sim, eu sou aquário, eu super... né? Então, super dramática, super intensa, super, né? Aquela coisa do pisciano. A era de aquário, se vocês pensarem mais para trás, o estoque já falava da era de aquário. Sim, mas a era de aquário quer são dizer que as 36 pessoas anos. nasceram em aquário?
nasceram nesse período ou não nada a ver? Não, nada a ver. Ah, tá. A era de Aquário são 36 anos, na verdade, né? Cada era. Então, o que acontece? Quando, lá sei lá, nos anos, no Woodstock já falavam da era de Aquário, tem até uma música. Se vocês lembrarem, claro, é muito mais antiga, Sim, mas dos anos 60, 70 é a música, mas já falava da era de Aquário, tá? Que vai ser uma era, como todo aquariano, muito para frente. Tá? Uma era de... eles são meio loucão, mas são muito para frente, são muito visionários. Tá? Então, o que acontece? Eles já vinham, essa era já vinha sendo anunciada faz muito tempo. Né? E as crianças vieram preparando essa era, só que se frustraram porque o mundo não estava preparado para isso. Né? E então, em 2020, a gente tem o quê? O mundo inteiro, e aí entra a questão da vibração, o mundo inteiro vibrando de que eu estou cansado, de que não tenho tempo para nada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Era uma vibração de escassez e de doença, e de gente ansiosa, e de gente deprimida, e de gente tão... Veio carregado. Veio aquele Covid, assim, violento, que fez todo mundo parar. Tá todo mundo cansado, então vamos parar. Aí entra o inconsciente coletivo. Tá? O inconsciente, o nosso inconsciente, aqui, ó, todos nós somos 4 pessoas. Tá? O consciente nosso são 5%, até menos, né, do nosso cérebro, a parte consciente. Só que a nossa parte consciente, eu estou aqui, tenho uma distância com a Luciana, tenho uma distância maior com a Paula, tenho uma distância contigo. Só que o nosso inconsciente, que são 95% ou mais, ele ocupa um espaço maior. E aí ele vai entrar no espaço da Luciana, e vai entrar no espaço da Paula, e vai entrar no espaço da... E aí cria-se o inconsciente coletivo. Claro. Aí vem os conflitos. E aí é o que diz assim, porque eu cheguei lá e a energia daquela mulher estava horrorosa. Por que tu percebe? Porque o teu inconsciente captou o inconsciente dela. Por isso que eu sempre tô assim, ó. Assim, proativa. Então, claro, a gente vai captando, vai formando aquele inconsciente coletivo. Claro. Né? E isso aí é o que deixa as pessoas... Isso é um conceito muito particular meu, não quero criar polêmica. Mas isso é o que cria a facilidade da gente ser manipulado. Né? Porque se todo mundo tá vibrando na mesma frequência, vem um lá que tá vibrando numa frequência diferente, se dá conta e diz, mas é aqui mesmo que eu vou fazer a festa. E manipula todo mundo. Uma pessoa consegue manipular. Não. Sem querer, porque pega teu inconsciente. Sim. Eu sinto isso, sabe? Não é que eu tenha nem poder nada, não, mas eu sinto assim, ó. Eu vejo quando tem uma situação de uma pessoa que eu tô mal, eu não sei o quê. Tu deve saber quem eu tô falando. Tô com muita dor de cabeça. É todos os dias que tu começa a sentir dor de cabeça. Sim, tu entra naquela aí energia. Aí tu pensa assim, puta, mas tu nunca teve doente. Que é isso, né? Aí tu começa a te jogar. Aí tu te dá conta que o teu inconsciente sendo manipulado. E outra coisa, eu acho que ao contrário também, às vezes tu não tá num dia muito legal, tu tá mais, né, mais quieta, tu encontra a Nádia, né, tá sempre com esse astral maravilhoso, tu não me que contamina. É vice-versa. Claro. Gente, a gente começou o papo assim do pra vocês verem que o assunto é muito bom, é muito interessante. E a gente trouxe esse assunto porque assim, a gente quer terminar o ano em alta, sabe? A gente quer assim, tentar transmitir para vocês coisas boas, esquecer esse 2022, já vamos começar a pensar em 2023, tentar ver como que a gente pode fazer para melhorar a vida da gente. Né? 2023 é um ano que tá cheio de coisa boa, né? Opa! Clarissa, tu queres contar um pouquinho da tua história para saber quem é a Clarissa? Bom, eu sou um poço de contradições. Eu sou um poço de contradições, porque, assim, ó, a minha formação nada a ver com escola,
escolar, digamos assim, foi sempre dentro das exatas. É professora, né? Eu fui professora, me formei em administração, me especializei em recursos humanos. Tem pós, Em tem... tudo na área de administração de empresa. Né? Aí depois fiz concurso, fui trabalhar na polícia. No Uruguai, né? No Uruguai. Isso. E aí foi a minha trajetória profissional foi essa. Né? Aí tu te cansou de Só tudo que, isso. não, paralelo a isso, quando eu era criança, muito pequena, eu me queimei, tinha queimaduras bem grandes e meu avô me fazia meditar para controlar a dor. Então, o que acontecia? Meditar para mim virou uma coisa automática, uma coisa que Tu medita sempre. E em qualquer hora, em qualquer lugar, é só, por exemplo, quando eu estava vindo para cá, que deu o negócio do vestido, né? Todo mundo surtou, porque tava todo mundo Daquela esperança que tu vinha com uma roupa. não, naquela expectativa de que tava iam tudo ficar pronto, com a né? mãe, porque a mãe mora comigo, iam ficar para cuidar da mãe para eu vir. Né? Então, e aí queima o vestido. E aí tu não tinha mais nenhuma roupa pra não. Como se eu não tivesse nenhuma roupa no guarda-roupa. Aí Claro, tem que estar preparado. Aí aquilo ali assim, ó, mas o que acontece? Eu digo, calma, gente, calma. Vou pro quarto meditar e já volto. Coloquei uma musiquinha, comecei a secar meu cabelo, meditei, secando meu cabelo, porque vamos a gente dizer que a gente não sabe meditar, que a gente não consegue se Era isso que eu ia concentrar. perguntar. Não precisa ter uma coisa assim. Não. Botei uma qualquer lugar. Botei uma musiquinha lá, cheirei uma lavanda. Terminei de secar o meu cabelo e digo, tá, gente, agora eu tenho essa e essa opção. O que vocês decidem? Aí diz a minha nora Vicky, não, vai com essa, porque é o programa de fim de ano, tem que falar calça branca. Então, assim, ó, é na hora do desespero que a gente tem que testar a nossa capacidade E ver as nossas saídas, né? Dependendo do que tu me mostrou aqui, super, assim, medito quando, em qualquer hora, em qualquer lugar. Não entra no meu escritório quando tá fechado. Bate Não, A bola tá assim, assim, ó, é curioso, a meditação isso, assim, ó, se vocês tiverem oportunidade depois de conversar, trazer ela aqui, é uma pessoa maravilhosa, que é a Ana Milano, não sei se vocês conhecem ela, ela é médica em Ribeira. E a gente pratica meditação juntas, sempre que a gente pode, sim. E a gente troca figurinha. E ela pratica uma meditação com digamos assim, um método, né? tipo passos assim. Então, eu medito por intuição, porque eu já cresci meditando, então foi por intuição. Aquilo já é normal pra mim. Já é normal para mim, é como ligar no automático. Assim, né? E então, até os guris debocham muito de mim, principalmente mais velho, que faz psicologia. Ele diz que eu tenho TDAH. Eu convivi 52 anos com TDAH, agora não vai ser agora que tu vai me tratar. Deixa assim, e eles meditam também, os teus filhos também. Os guris meditam, são reikianos. Né? Vamos falar sobre reiki. Fazem uso dos florais, fazem uso da aromaterapia, tudo isso. A tua casa, assim, é montada em tudo isso. Sim. Inclusive, te lembra que quando a gente, uma vez, há muito tempo atrás, me perguntou, não foi tu, eu não sei se foi tu, se foi a Suzane que me perguntaram por que eu tinha pintado a casa de amarelo e laranja. Sim, eu. Foi tu, né? Até porque amarelo e laranja. Uma pirâmide, né? Por que eu tinha pintado? E aí eu expliquei, porque, claro, acontece que naquela época, eu fui, assim, ó, em 92 eu comecei a estudar toda a parte de terapia holística. Em São Paulo, que eu fiz na Universidade de Terapia Holística, na Universidade Holística se chama lá, Universidade Holística, tem em Campinas. E aí eu comecei a estudar. Só que, claro, naquela época eu tentava tudo, não era separadinho, assim, era uma terapia plural. Era uma coisa assim, ó, vai, aprende. Explica um pouquinho, a Universidade Holística, ela pega todo esse tipo de... Todas as terapias complementares. Complementares. Todas as que são
Que são um paralelo a uma que terapia. hoje elas são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério de Saúde Pública, uma portaria de 2017, se não me engano, como práticas integrativas complementares. Ou seja, se chega alguém lá no meu consultório com a carteirinha do SUS, eu tenho que atender. Se está dentro daquelas... Daquelas situações ali. Se ele quer dentro daquelas práticas integrativas que eu ofereço, eu tenho que atender. Inclusive, eu apresentei em mais de uma oportunidade, mais de um governo municipal, o projeto para a gente colocar uma unidade dentro de Santa Casa, principalmente dentro da Santa Casa. Porque quanto de remédio se economizaria e quanto tempo a gente fazendo na triagem, porque tem gente que vai ali por uma crise de pânico dentro da cidade. A gente pode tratar e é uma terapia complementar e tu economizou o remédio, tu economizou o tempo. A depressão, por exemplo, tu trataria como com reiki? A depressão a gente faz um choque. E aí entra os florais, entra os óleos essenciais, que são fantásticos, os óleos essenciais combinados com os florais, assim, tem tido resultados incríveis. Com bicho, com gente, com o que vier. É ser vivo, é planta, é impressionante. Não, o assunto é muito bom. Vamos falar sobre os nossos patrocinadores? Hoje até as 23 Vamos falar sobre os nossos patrocinadores, vamos terminar o ano. também, né? Você não olha, eu não vou sair daqui. Sim, o assunto hoje está fantástico. Tutti Quentin, já falamos, Tutti Quentin. Agradecer esse ano todo com a Tutti, né? Ano todo com a Tutti nos maquiando. Tutti nos maquia todas as terças-feiras, na nossa festa. Então, assim, olha... Nos divertindo muito. Tutti tem um astral fantástico. Hoje ela disse assim, será que ela não para? Aí ela me disse, a Paula Não pra maquiar... maquiar a Paula. Não, porque a Paula só para com o ela celular. está falando com todo mundo se mexendo. Será que ela é assim com todo mundo? Mas uma pessoa tão tranquila. Eu sou tranquila. Por isso ela me pediu paciência. Siga a Tutti pelas redes sociais, @Fuentes a Fran, Trufas e Doces, que nos apoiou também esse ano inteiro. Comprei docinhos da Fran, maravilhosos. No Natal. Comprei também bons. Ótimo. Maravilhosos. E a apresentação, bonitos. Muito lindo. Do tema, né, de Natal, Eu vim maravilhoso. até pra cá agora, viu? Olha aí, ó. Sim, Foi no foram passear hoje. os doces. A Torre Forte, do Henrique Soares, que fez esse ano todo toda nossa arte digital, nossa mídia digital. Nossa festa ficou maravilhosa. Nossa festa, nossos cards, nosso banner. Tudo. Tudo. Top. Madu Modas. Tô vestida de Madu Moda. Olha! Amiga, desconto depois. Olha pra frente. Gente, A Madu agora a gente tá online. trocando de endereço, então a gente até fevereiro vai estar online, a gente atende tranquilo, leva consignado, tudo. E em fevereiro vai ter muita novidade para abrir já direto março com a coleção nova e a Mil. Olha aí, Não, ó. eu. E levam também os condicionais. Tudo. Vai ser Eu só, Inclusive, eu trouxe preço ótimo. vai chegar muita coisa, tem várias. Pra criança, que acaba a nossa Comprei quase tudo. A Martina comprou tudo A isso. nossa manequim A Martina. Martina tá ali. Martina comprou só 6 Só vestidos. 6 sim. Só seis. Só 6 vestidos. E o Cada Yuri dia da semana. Free Shop, que nos apoiou também. Ah, o ano excelente, inteiro. a Natinha, obrigada. Muito obrigada. O E hoje Yuri, a família, tem sorteio também do sorteio. Yuri, né? Tem. Do Yuri, que fica na Agraciada 514. Horário das 8 às 12, das 14 às 18. Deve ter retornado ao horário normal já agora, né? Porque Eu é não um sei. horário- Eu não sei Eu se acho é que eles não Natal. estão fechando meio-dia. Olha aí, ó. Gente, eu fui no Natal, super bom de comprar, Aham. sabe? Fácil de Estacionamento achar, na sabe? frente. Show de bola. Muito E bom. muitas opções de perfume, gente. Olha com aí, ó. desconto. super promoção. Desconto bom. Blessed Semijoias. Hoje Ah, não estamos de Sabrina, Blessed. não. Hoje eu estamos fazer de uma Blessed. cara da gente. Sabrina também, que nos enfeitou o ano inteiro. Agradecer a Sabrina Obrigada pela aquelas apoio. semi-joias dela maravilhosas. E o Amigos da Sorte, da Lojas Augusto, Supermercados Rig e dos Postos Espigão e Feluma. Baixem o aplicativo, para quem não baixou ainda, Amigos da Sorte. Registra as notas fiscais ali a cada R$50 em compras, né? Isso. Um cupom para o sorteio. Próximo dia 11 de fevereiro pela Loteria Federal.
Isso, muito bem. Isso aí. Muito Bom, deixa eu contar para vocês olha aqui. A Clarissa me perguntou qual é a data de nascimento de vocês. Eu passei de todo. E ela chegou com o nosso ano pessoal aqui para cada uma. E eu vou falar 2023. 2023, isso aí, tá? Olha o que ela começa assim. Não será um ano tranquilo, eu quase morri de Maravilha! Será que esse não foi 2022? Eu vou tirar a lente para Passou coisa Deus. Bom, mas ele sim, vai ser recheado de mudanças e novas experiências. Ó, Paula, seja por iniciativa própria, seja porque virão. Portanto, muita coragem para iniciar novos projetos. Seja precavido com a preguiça e a procrastinação. Isso eu não tenho. Não tem, Encontrará situações que envolverão os seus sentimentos mais profundos. Ui! A sua mente e seus talentos únicos e a sua necessidade por mais liberdade. Seu desejo por conquistas materiais e financeiras será favorecido. Dois projetos. Vamos lá. Por oportunidades inesperadas. Observe seus sentimentos. Siga a sua intuição. Eu sou muito seguir a minha intuição. Não sei vocês. Sim. Porque é um ano da intuição, né? É um ano regido pela Lua. Tô cheia de esperança agora. Estamos cheios de intuição de... A Lua, ela entra, na verdade, ela entra dia 20 de março, né, de 2023, entra a Lua como astro regente. Antes disso, nós ainda vamos estar sobre Mercúrio e vamos entrar o ano com Mercúrio retrógrado. Meio tumultuada. Mercúrio retrógrado e Lua minguante, nós vamos entrar com tudo. Então já deve estar em casa. Vamos ficar tudo muito quieto, calminho, tranquilinho. Vamos descansar. Vamos seguir o recesso, o ano, o fórum. Não vamos trabalhar quietinho. Eu já marquei minhas férias para janeiro, já pensando nisso. Vamos descansar, vamos refletir. Muito bem. Tomar fôlego Para começar fevereiro bem. Porque a gente vai, assim, ó, o Mercúrio retrógrado, a gente tem muito medo dele, né? Porque ele, na verdade, ele tem um movimento retrógrado com relação ao nosso ponto de vista da Terra. Porque é um planeta que gira mais rápido que a Terra. Sim. Então, no momento em que a Terra está girando, fazendo uma volta, ele já fez 2 ou 3. Nessas 2 ou 3, a gente, olhando daqui, observando da Terra para os astros, a gente tem a sensação de que ele está andando para trás. Tá? Esse movimento ele repete 4 vezes durante o ano. Tá? E nós vamos entrar, e eu só aceitei convite para o dia 27, porque se fosse dia 29 eu não vinha. Entra Mercúrio. Tu leva a sério tudo isso. Levo, porque eu já levei lambada por causa de Mercúrio retrógrado. Mas tu tem como nos passar as datas direitinho? O dia que a gente não deve sair de casa. Liga o telefone. Então eu tava nesse Mercúrio esse ano. Não, a gente passou. Esse é o 4º Mercúrio retrógrado, que a gente começa dia 29 e termina dia 18 de janeiro. 18 de janeiro vai fazer uma festa. Não, 21 é aniversário da Paula, mas janeiro é de certinho. 2023. 21 é da perna pra sair do Mercúrio. Saí do retrógrado. O que acontece? Retrô. Mercúrio é aquele deus, né, o mensageiro dos deuses. Tem a representação, é o patrono da medicina. Né? Ele tem aquela característica de ser muito rápido, né? De se comunicar muito rápido, e às vezes a comunicação muito rápida a gente sabe que ela distorciona. Tá? Então aí a gente tem o Mercúrio retrógrado, cai sistema, a internet não funciona, o telefone estraga. Falta a luz, vem temporal. Não tem chucurei que resista todo esse Mercúrio retrógrado, né? Que é um símbolo do rei que a gente Será que sabe ele não vem funciona melhor. E aí tu aplica o reiki nessas situações. Vou direto. Tá, eu nunca vi nada sobre reiki. Como é que é? Isso aí é do próprio corpo que a gente faz? Olha, o reiki tu pode usar em tudo, né? Porque o reiki eu posso falar assim, como é que eu vou dizer? É um dos meus queridinhos, como eu costumo dizer, né? Chegam lá e querem tal coisa, mas eu ofereço primeiro o reiki, primeiro os florais, depois
depois o resto. Aí e a que pessoa, legal. não, mas eu não quero isso, eu quero... Então, e aí, eu digo, às vezes, a guria que trabalha, uma das meninas que trabalha comigo, me diz assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer contigo. Claro, então tu oferece primeiro o reiki. Porque, é claro, porque tem terapias que são, como é que eu vou dizer, o orçamento delas é muito mais caro, né, que o reiki. Mas tu acha que o reiki Mas eu acho assim, o teu queridinho. Mais efetivo. Não é que seja mais assim, ó. efetivo, ele tem assim, como é que eu vou te dizer, ele pega todo o teu sistema endócrino, ou seja, todo o teu metabolismo, porque tu pratica o reiki nos 7 chakras do teu corpo, então na linha mediana do teu corpo. Então tu pega todas as principais glândulas, tu pega o hipotálamo, a pituitária, a pineal, o pâncreas, a tireoide. Pode. Chega lá. Pode, se vocês entrarem no Instagram, tem uma matéria que eu coloquei ali usando o reiki para emagrecer. A meditação. E ele Aí esse pega tratamento do reiki, assim, quantas sessões tu precisa fazer? Ou depende de cada pessoa? Bom, eu aconselho sempre e ensino meus alunos, quando eu dou curso de reiki, eu ensino eles, que sempre que a pessoa for procurar, e dependendo de como se essa pessoa já teve experiência com reiki ou se ela não teve experiência com reiki, sempre é bom a gente começar assim, ó, com 4 sessões e 4 dias seguidos, sem interrupção. Por quê? Porque se tu faz só uma sessão, o que tu vai sentir? Tu vai sentir uma sensação de bem-estar, tu vai dormir bem, tu vai relaxar, tu vai sentir aquela sensação de bem-estar. Mas tu não vai ter oportunidade de ir No problema, claro. Até para tu descobrir. Então, se tu faz as 4, nos primeiros 2 dias, tu vai sentir toda aquela revolução de, sei lá, uns dá vontade de dormir, outros dá vontade de chorar, outros dá dor de cabeça, tudo é normal. Outros dá preguiça, outros dá vontade de sumir do mapa, outros não dá nada. Né? Mas tudo é normal, porque tu tá fazendo uma limpeza e uma reorganização do teu sistema endócrino. Então, o teu metabolismo está entrando nos eixos. Então, é óbvio que tu vai sentir várias coisas. E nas últimas 2, aí sim tu vai aproveitar, tu vai desfrutar daquela sensação, daquele bem-estar. E aí tu vai começar a conhecer a tua energia antes do reiki e depois do reiki. E tu vai começar a comparar. E vai começar a te dar conta do que é que desequilibra a tua energia. É isso que eu ia. Aí tu vai conseguir solucionar controlar alguma coisa no teu dia a dia. Eu tenho uma amiga outro dia que começou a falar, a gente fala muito, né? E ela pegou e disse assim, eu tenho um problema, não sei o que, não sei quando. Amanhã começa o reiki. Eu digo, mas o que será que o reiki vai fazer por ela? Porque ela tinha um problema dela, né? Concreto. Eu digo, como é que o reiki vai solucionar isso? Eu imaginei, não sabia que era o reiki também, né? Acontece que tu começa assim, ó, no chakra básico, pega toda a parte da ancestralidade, da convivência com teus pais, tá tudo no pé, no joelho, no chakra básico, as rejeições, os medos, é o chakra da sobrevivência, então trabalha os medos, trabalha toda a tua estabilidade econômica, né? Tá tudo no chakra básico. Depois tu tem o chakra umbilical, aí tá o ciúme, tu trabalha o ciúme, tu trabalha a rejeição. A raiva, tu tem o plexo solar. Esse aí é um horror. Então, por que as pessoas diabéticas, o que acontece com o diabético? Por que ele desenvolve a diabetes? É uma pessoa geralmente rancorosa, ou que teve que guardar uma raiva para debaixo do tapete, né? E ela desenvolveu a diabetes por quê? Porque essa raiva ficou guardada no plexo solar que vem em cima do pâncreas. Olha aí, e aí o pâncreas começou a fabricar insulina para dar uma adoçada naquela amargura toda. Não fiz exame de diabetes. Então tudo tem o seu outro lado, né? Dentro de uma emoção, tem 10.000 coisas. Tem 10.000 coisas. Então, assim, a gente
começa a conversar com as pessoas e tu começa a dizer assim, ó, tem dor aqui? A gente diz assim, tem. Como é que tu sabe? Não, tava fazendo reiki em ti. Aí achei que podia ter. Mas por que tu achou que tu podia ter? Não, eu posso fazer um diagnóstico, não sou médico. Mas vai observando. Vai observando, sim. Observa o que está te acontecendo, o que te dá aí. Claro. E como tem essa ligação que sempre teve, obviamente, mas como tem esse reconhecimento, acho que mais atualmente, da ligação mente-corpo, Claro. né? Até a medicina tem se aberto mais para isso, Está né? muito Como mais é aberto. importante. Eu tenho alunos de reiki que são médicos. Tem gente Tenho que pacientes de reiki que são médicos. Mas eu me lembro que eu tinha 15 anos, só bem pouco. Fica quieta aí, amiga. Até os bastidores. Aí eu me lembro que eu tinha uma dor no peito, parecia que eu sempre minha mãe, vou infartar, não tô conseguindo respirar. E eu me levava no hospital, tudo. Aí um dia a gente foi numa médica, ela disse, ela realmente sente dor. Ela não tem nada. Fiz todos os exames. Sim. Não é mentira a dor dela. Ela sente, mas É é dor da emocional? cabeça, é da cabeça Dessa. dela. Ela vai ter que se tratar. Eu digo, não. O Eu físico. tinha perdido minha avó, me lembro. Mas eu fiquei assim, e tinha vindo de uma atividade, eu tive que deixar de estudar. Aí foi tudo junto. Sim. Aí eu ia infartar, assim, e eu chegava realmente vomitando mal, tudo, mas... E a minha mãe, mas o que? Meu pai dizia, ela não tem nada. Fiz todos os exames, não tem nada. Ela é tudo, mas ela sente a dor, não é mentira. Sim. Nada, Mas não tinha nenhuma nada. justificativa Não, física para aquele tudo emocional. Tudo emocional. Claro. Tudo. E me diz uma coisa, aí tu falaste, o que mais te procuram? Tu primeiro me disseste que tu dá primeiro o reiki, mas o que mais te procura as pessoas? Procuro muito, assim, ó, eu acho que o carro-chefe, assim, longe, são os florais, os óleos, tarô. Vamos Que falar eu um pouquinho do tarô. não uso, assim, ó, eu não gosto de retirar o tarô. Eu uso ele, sabe pra quê? Pra arrancar da pessoa o que ela não quer me contar. Olha aí, ó. Porque, por exemplo, tem pessoas que chegam lá porque realmente elas estão abertas àquilo ali. Sim. Tem outros que vão ali e dizem assim, eu vi, mas eu não acredito em nada disso. Nossa. Então, porque veio. Então, ou eu vim porque me mandaram. Ou Mas foi eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Ou foi esperando que tu resolvesse Resolvesse o todos os problema. problemas. Bom, essa aí tem uma história dessa expressão Me conta. que é horrível. Conta pra nós. É horrível. Essa que a gente quer saber. Porque aquela Clarissa não tem. A Clarissa não tem muito filtro, né? Então, o tempo me fez eu ter um pouquinho de filtro, mas não muito. Então, um dia chegou uma. Mas de aquário não. Não. Então chegou uma e me disse assim: não, eu quero que tu resolva isso aqui, eu quero que tu me dê uma solução desse problema. Fazia uma hora que a mulher falava. E eu argumentando com a mulher e a mulher queria uma solução do problema. Veja bem, milagre eu ainda não faço. Não foi bem assim com essas palavras. Eu cheguei e disse pra ela assim, eu digo, escuta aqui uma coisa. Eu sou terapeuta, tá? Não sou solução para problema nenhum. Se tu não resolver, eu não posso resolver por ti. Claro. Aí vem Tu dá a ferramenta. Vem uma das gurias que trabalha comigo e ela disse, acho não frente na sala de espera. Eu digo, bom, agora já foi, meu filho. Já avisa o que tá esperando aí que eu não sou solução para problema nenhum. Eu sou terapeuta. Daí o tarô, como é que é? Mas aí quando chega essas pessoas que são muito resistentes, aí tu elas o tarô. Eu conquisto elas com o tarô por quê? Porque as pessoas são curiosas. Claro. Por natureza. Tá? Então, diz assim, então já que tu não sabe o que tu vai fazer aqui, então vamos ver o que o tarô diz, porque de repente a gente descobre um tarô. Tu leu o tarô? Então vamos botar um tarô. Aí eu leio o tarô e eu consigo entender, porque o tarô é uma leitura do nosso inconsciente, né? Ele não tem, não baralho cigano. Baralho cigano é uma leitura empírica. Mas o tarô, ele tem uma base, Carl Jung foi quem fez a interpretação
interpretação dos 22 arcanos maiores, e ele tem uma explicação de cada arquétipo, né? Então, aí, por esses arquétipos, tu consegue ler, né, o que aquela pessoa tem no inconsciente dela. E é o inconsciente dela que está provocando aquele problema. Porque todas as nossas ações são inconscientes. Se nós usamos só 5% do nosso cérebro, então, e a maioria das nossas ações é inconsciente. Começar a Nádia para mim inconsciente. Então, é óbvio que eu vou puxar o inconsciente dela através daquela leitura. Então, assim, as pessoas chegam lá e dizem, não, eu quero ler o tarô. Não, mas eu não quero ler o tarô. Tu não precisa ler o tarô. Olha o estado que tu tá ansiosa, tu tá isso, tá aquilo. Vamos fazer um reiki, vamos... Entendeu? Não, eu quero. Claro, porque querem respostas. Então, e pra ti é ótimo, porque aí tu começa muito em cima lá. Então, vamos lá pro tarô. Mas é uma coisa assim, que se eu escolher, eu não faço. Não faço. Mapa astral, faço. O mapa numerológico eu faço. Numerológico. Como é que funciona? Qual é a diferença do pro? O astral, ele vai trabalhar no céu, né? Como é que estava o céu no dia que tu nasceu. E aí ele só se manifesta com o teu nascimento. Ele vai te dar todas as características que tu tem e de acordo com o movimento dos astros no céu é o que vai influenciar. Por exemplo, este ano, que é o ano da Lua... Quem nascer no ano da Lua... Por exemplo, não, aquele signo que tu tem na Lua... A tua Lua tiver, por exemplo, a minha Lua que está em Peixes, esse ano vai ser um troço, né? Vou chorar tudo que eu não chorei nos outros anos. Como sabe que a tua Lua tem peixe? Porque fizeram o meu mapa. No dia que ela nasceu, então, no dia que eu nasci, a Lua estava em Peixe. Então, o que acontece? Esse ano de 2023, a choradeira que eu nunca chorei na vida, eu vou chorar esse ano. Mas pode ser choradeira de não, pode ser, claro, coisa boa. Mas eu vou estar mais sensível, mais emocional do que em outros anos. Claro. Por causa disso. E o mapa... numerológico, não. O mapa numerológico a gente faz em cima da data do nascimento, o nome da pessoa. Que seria o nosso aqui, foi que tu tu fez. Olha, vendo aí! Não, esse eu não fiz. Também aqui não foi mesmo. Não fiz o mapa de vocês, eu fiz só o ano pessoal. O ano pessoal. Que o ano pessoal é a soma da data de nascimento. O meu é 2. É 9. A data de nascimento. O ano pessoal a gente descobre pela data de nascimento. O mês. O dia, o mês e o ano que vem. E o ano que a gente vai estar vivendo. Aí a soma dele vai dar o ano pessoal. Vai dar o ano pessoal. E esse ano então, pessoal, por exemplo, o número 1. O número 1, tu vai estar vibrando no número 1. O número 1, qual é a vibração do número 1? Os números têm vibração. Então, qual é a vibração do número 1? O individualismo, aquela sensação de unicidade, da unidade do ser, né? Da congruência, de unir os corpos físicos, mentais, emocionais. Bem profundo. O 2 é um número bem mais estruturado, né? Aí é bem mais complicado, porque o 2 ele vem junto com ele a dualidade da vida, né? O branco e o preto, o frio e o quente. Paula, tu vai mudar isso. Vem a dualidade. Só tá me dando. Dentro dessa dualidade a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Vai ter de tudo. O meu é o 9, Clarissa, vamos ver. Aí vocês deixaram o livro, não Então, falaram. Eu tô absorvendo aí. O Meu é pesado, né? Não, ele não é pesado. O teu é o mesmo. Realista. Ele mexe. Nós temos o mesmo ano pessoal. E o 9, como é que é? Que eu não perdi. O 9 é um número que representa a totalidade, né? Ele é um número que ele já passou por todos, porque cada número ele vai evoluindo. É uma O meu evolução. primeiro. Pensa bem, eu sou mais evoluída. Então, quando tu chega no 9, tu tem que trabalhar com a totalidade. Tu não pode trabalhar Por gavetinha. Eu tô na gavetinha. Tu tem que ir já Eu tô ver o todo. Tu já tem que ver aquela... Não, nem gaveta tem.
é um planeta, é um signo conflitivo, rebelde, o rebelde zodíaco, né? Aí junta com o aquário, que é o signo, que é o teu signo. Mais o 2, meu Deus do céu. Vendaval. Obrigada, amiga. Esse ano tá todo mundo entendendo. Então, assim, ó, tu vai ter que ter uma paciência muito grande pra te aproveitar o ano, as boas energias de 2023. Louca de curiosa. Muita calma nessa hora. É um ano para testar a tua paciência. Isso que eu tenho de sorte. Então, muita calma nessa Muita hora. calma. Deve ter sido muito. Não. Nada de atropelar os acontecimentos. Permaneça aberta a ideias novas, mas com cautela. Evitar discussões e principalmente tomar decisões ou resolver alguma coisa no meio de uma discussão ou briga. Maravilhosa. Essa eu gostei. Graças a Deus que eu tenho uma aqui do lado Que controla o que número 2. controla dois. É o 1 e o 2. Para estabelecer conexões entre passados, presente e futuro. Bom período para estabelecer. Bom período para estabelecer conexões entre presente, passado e futuro. Estabeleça metas grandes, mas tenha paciência e persistência para alcançá-las. Procure ter paz e não a razão. Vai estar muito mais sensível. Me aguente. Então procure o calor e o afeto que a vida te oferece. Muito bem, ó, vamos utilizar isso aí. Nova Paula em 2023. Deixa grata. Vamos repaginar, Gente, vamos fazer um sorteio? Vamos fazer sorteio. Vamos repaginar, Paula. O que tu tem algum? Tenho. Vários já. Eu tô viajando. Não, Eu tô em choque. não, a Lu tem choque, quer que eu fale? Não, eu adoro astrologia. Não pode estudo, não ver. conheço, mas leio alguma coisa, sigo muito no Instagram, várias páginas. Adoro astrologia. Então eu tô indo no lixo. Raquel Padilha Hurtado. Clarissa Arras. E a Raquel também arrasou aqui. E ela mandou: os inconscientes conversam. Vamos fazer um sorteio. Vamos fazer assim, ó. Tu faz uma pergunta, quem responder vai levar. A Zuckerhaus nos mandou. Zuckerhaus. Olha só, feliz ano novo, abra seu coração, pois este vai ser um ano de muita alegria e realização. E é uma salada maravilhosa com Mousse. mousse. Ai, delícia. Então, assim, a pessoa que ganhar hoje leva um vinho do Yuri Free Shop e a salada da Zuckerhaus. Por favor, buscar amanhã, gente. Porque senão a gente come. Faz uma perguntinha, mas simples, né, para nossas participantes aí. Algo que eu falei. É algo que eu Ah, queria falar. isso. E quem responder vai levar esses 2 brindes. Então tá. Então, qual é o aço que vai registrar? Ou em janeiro ou fevereiro? Não, Não, o ano. o ano. Sim, mas... Entra em março, mas. Entre março. Então Vamos tá, à porque loja. até janeiro tá complicado. Tá tudo fechado. Então, gente, qual é o astro que vai reger o ano de 2023 a partir de março? Até janeiro nós estamos complicados. A partir de março vai levar um vinho do Yuri Free Shop e uma salada da Zuckerhaus, da Sandra. Sandra sempre também nos... Sandrinha sempre esse nos ano apoiando. nos apoiando. Tem aqui também, vamos sortear? Tu vai falar? Não, Sortear. Mostra. Olha que show. Vou falar. Nós completamos agora esse ano que entra 2023, 2 anos de podcast. E fomos homenageados agora, final, depois, antes do Natal, Dezembro, do Evidência Estadual 2022, pelo podcast. Ai, Então, nós parabéns, estamos aqui, filha. muito felizes com o nosso troféu, que lindo, Que lindo. maravilhoso. É, Dourado, né? dourado. Então, assim, nós vamos fazer um painel, assim, vamos encher o troféu. Enchendo isso. Depois de março. Troféus, medalhas. Ai, esse ano. Não, você promete. Promete. Me diz uma coisa, tu também falaste que nós íamos conversar sobre. Eu queria saber uma coisa tua, desculpa. Pensamento positivo, tem alguma coisa a ver? Tá. Tu trabalha isso? Sim. Tá. E de que maneira? Porque a Principalmente. gente fala muito, né? Até no Instagram, se tu notar, eu acho que todo mundo já notou, que te levam para um site, né? De que tudo com a mente tu consegue
o Acontece. sucesso, não sei o que, tal. Aquele livro, aquele filme que teve, O Segredo. O Segredo. Começou a falar mais sobre isso, eu acho. No Segredo, veio à tona a questão da lei da atração. Não viu? Vale a pena ler. Ler o livro é muito mais. O livro é melhor. Os livros geralmente são melhores. Ele é muito mais rico em detalhes. O livro é melhor que o filme. Então, o que acontece? No ano começa aí, com o Segredo, começa a vir à tona a moda da lei da atração. Mas o que é a lei da atração, se for aprofundar o estudo da lei da atração, é a metafísica. Tá? A metafísica é aquele estudo além do físico. Aquilo que ainda hoje eu recebi um e-mail de uns livros, de uma editora que eu compro os livros dele, e tinha um que estava falando a respeito do espaço negro que tem no universo. O buraco negro. O buraco negro que tem no universo. Que isso foi uma conversa que eu tive com a Gabriela, acho que vocês devem conhecer a Gabi, que é professora de física, filha do Mário Santana. Eu acho que eu conheço ela. Não, já ela paga também? Não. Não sei se não. A gente conhece, mas... Aí um dia nós conversando com a Gabriela, que eu tinha dito uma coisa para ela e ela gravou. E aconteceu. E aí ela voltou lá. Diz ela assim, Clarice, ainda bem que eu gravei. Porque senão nem eu ia acreditar. Disse porque eu, como professora de física, é muito difícil para mim. Mas a gente estuda o buraco negro do universo, tá? E sabe que ali tem muito mais coisas. Tá? Mas a gente não vai dizer isso para um aluno, porque a gente está ali para ensinar o que é exato. Claro. E para a gente tocar no assunto do buraco negro, a gente vai entrar numa física inexata, uma física quântica. Tá? Então, eu digo sim, isso aí é o que a gente estuda na metafísica. E aprende, né? E, claro, na metafísica. Então, o que acontece? Traz isso para a tua mente. Traz esse universo, tem todos os neurônios conhecidos e os que não são conhecidos. Tá? Traz isso em proporção para a tua mente, porque nós somos compostos das mesmas moléculas do universo, então somos parte dele e ele está em nós e nós também. Sim. Isso aí não tem como negar. Tá? Então, o que acontece? Aquilo ali, aquele espaço negro é muito maior do que o visível. Tá? Então, é o nosso inconsciente. Então, quando a gente treina aquele inconsciente, mas isso precisa de disciplina, né? Isso aí é uma disciplina diária. Sim, por isso que eu te digo, porque não é só tu chegar e pensar coisas positivas que vai acontecer, né? Também aí vai ser muito mais. Claro, é um estudo muito profundo, né? Não é uma coisa. Mais que um estudo profundo, é a disciplina de destruir o que não é pensamento negativo. Pensamento negativo. Né? É muito mais que o conhecimento, é a disciplina de tu bombardear aquelas crenças que tu muito isso. Passaste a vida inteira escutando, né? Quantas de nós não foi no supermercado com os filhos queriam isso, queriam aquilo, queriam outro, dizia assim, tu acha o quê? Que o meu dinheiro dá em árvore? Não é assim. Aí tu já tá trazendo já tá desmanchando tudo, né? Aí o que acontece? O guri se cria com isso. Não vai gastar um pouco. Não é tudo que ele pode ter. Mas aí ele não vai atrás da conquista. Claro, ele cria um pensamento de escassez. É tipo assim, eu acho que tudo depende muito dos pais. Né? Os pais têm que fazer com que o filho se dê conta que ele precisa utilizar a massa cinzenta. Claro, ele é o copo meio cheio e o copo meio vazio. A mesma situação, uma pessoa vai olhar, vou tirar o exemplo, vou aprender com isso e dizer, mas por que isso está acontecendo? Assumir uma situação. Eu sempre tento tirar todo o positivo de todas as situações. Nem que os meus algo positivo tem. Mas assim, é que é difícil. É o teu dia a dia. E é uma disciplina, porque a tua mente é muito rápida. Aí quando tu vê ela mesma te enganando. Tá te boicotando. Não, e outra, às vezes envolve o
teu humor naquele dia. Talvez tu não esteja num bom dia por A ou por B, e aí vem alguma coisa, tu já Isso, interpreta não, ou tu negativamente. acorda super bem quando tu vê, começa aquilo pi, é só coisa ruim. Sabe? Tá, mas aí, Coisa ruim. o que Mas aí acontece, essa Paula? Aí- Consegue Não, aí eu passo. aí tu pensa quando tudo, é tudo ruim. E tu tá falando aquilo ruim. E aí tu assume aquela Ah, posição. não, Ele tá sim. ruim. Porque aconteceu isso que é ruim. Aí se tu começar a pensar, mas que bom que não deu certo. É. Deveria ser uma porcaria. Outro dia eu disse, Tu me falou, ela tava assim, arrasada. E eu digo, pensa por outro o lado. melhor que Tu pode ter estarias acontecido é isso. vivendo neste momento que tu tá vivendo. Se tu estaria naquele tivesse, Ai, não. Então, não reclama porque tu estaria no inferno astral. Acontece que Não isso, estaria? essa Então tu tem que ver disciplina, esse lado, claro, né? essa disciplina a gente conquista ela vivendo o presente, tá? Claro. E viver o presente hoje em dia é muito difícil porque a gente tem uma ansiedade muito grande Pro futuro. do que vai acontecer. É a ansiedade, né? Tá? E aquelas frustrações que a gente arrasta, né? A gente adora arrastar uma corrente, então a gente arrasta uma a gente adora arrastar uma corrente. Não, tem gente que adora. Ah, experimenta. Então, o que acontece? A gente vem com aquela carga, a gente vem com aquela carga do passado, mais aquela ansiedade do futuro, então a gente não consegue se concentrar no presente. Tá? Vamos ver, temos a nosso. Tem duas respostas. Ó. A Camila respondeu Mercúrio e o Jorge respondeu Lua. A Lua. Sabe o que eu já disse? Que semana passada ele ganhou porque tu não tava. E hoje Não, também. isso aí é sacanagem, né? Eu te defendi, amiga. Eu te defendi. Ai, gostei dessa situação que tu tava falando, achei bem Tá? interessante. Então, isso aí era uma coisa que, por exemplo, com os meus filhos sempre foram minhas cobaias, né? E eu a cobaia deles. Mas é bom. E eu a cobaia deles, porque também, Sim. aprenderam Sim, pra serem meus filhos, tiveram que Claro. Que evoluir já emocionalmente para acompanhar. E assim, o pior de tudo é que o pai deles é o oposto, total, capricorniano, daqueles terrado, né? E a mãe deles Na lua. Então, os caras tiveram que se Também. administrar, né? Sim. Eles tiveram que se administrar. Mas pra que lado eles foram? Então, eu sempre disse pra eles, guris, vocês têm que pensar com a cabeça de vocês. E com a cabeça de vocês. E eles eram pequenininhos e pensa com a tua cabeça. Mas o que eu faço? Pensa com a tua cabeça. Porque senão vai vir outra pessoa E vai pensar contigo. e vai te dizer, faz tal coisa e tu vai sair pra fazer tal coisa que tu tem que ser. Pensa. Tu é inteligente, tu tem massa cinzenta. Pensa. Claro. Não sai daí enquanto tu não pensar. Perfeito. Então, e isso aí foi uma coisa que, assim, ó, não sei se ajudou, atrapalhou eles na vida deles. Agora já tá feito. Mas o fato é que eu tenho aquela sensação de missão cumprida. Porque foram guris, assim, ó, que apesar de serem muito diferentes, eles têm aquela coisa de união de irmão que a gente pouco vê por aí, tá? Então eles se olham, E você sabe o que todo mundo pensando e tudo. sabe o que um tá pensando, o que o outro tá pensando, eles são o sol e a lua, né? O dia e a noite, eles são totalmente diferentes. Mas tem muita Ah. união. Eu me lembro de um dia que chamaram eles para assinar uns papéis, não sei o quê, chegaram lá, né? E o João, né? O Paulo não me contou nada, o Paulo muito, muito discreto, muito quieto, nada dele, não me contou nada, mas o João chegou e disse assim: pá, mãe, que horror! Eu digo: o que foi, João? Ele disse: cheguei lá, tava todo mundo eterno e gravata, e eu assim, ó. E eu digo assim, ai, não acredito que foi assim. E diz o Paulo: foi. A cara dele de paisagem. Foi, ponto. Não obrigado por causa disso, nem coisa Nada, mas cada um nenhuma. se respeita. Mas, assim, ó, marcaram Indignado. bem tinha diferença. Aquela tarde foi, assim, incrível. Porque o João andava de bermuda, chinelo de dedo e camiseta. Né? E o outro arrumado. Vai da piscina. E o outro de terno e gravata. Aí, que ó. E até na forma como eles te contaram, né? O João começou daquele quarto, não sabe. E o outro foi. Embora. Ponto.
jogar um Mundial na Espanha, tá? 4 dias sem notícia. Não sabia se o caminhão tinha caído, ai, que eu quero. Aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele, tipo, tá vivo? Só me responde se tá Tô. vivo, né? Aí ele foi e colocou, vivo. Ele só botou Aí- vivo, porque na época não tinha o... Aí eu fui e o coloquei. emoji aquele. Aí eu fui e coloquei pra ele assim, dá pra mandar uma fotinho? Não. Onde é que ele tava? Como é? Tirou uma foto dos pés e mandou. Ótimo. É assim, né? O João não, o João vai ali na esquina e me manda, grava vídeo, grava áudio, escreve uns textos desse tamanho. Lota a memória celular de foto. Ah, o meu é que nem esse outro teu. É tudo muito. Sucinto. Mas o que eu achei muito interessante que tu falasse dessa, digamos, conexão que os dois têm no olhar. Porque isso é tão normal a gente ver entre mulheres, entre amigas. A gente se olha, a gente já sabe, tipo, tá na hora, a gente entende. E os homens não têm isso. Que interessante eles, em função do vínculo de irmãos, eles terem isso. Eu acho tão bonita essa E eu sempre disse pra eles, quando eu me separei, eles eram muito pequenos e a gente foi embora lá pra fora. Então eu sempre disse pra eles, ó, aqui ó, o negócio é o seguinte, ó, somos só nós os 3. Então vamos nos respeitar. Vamos tratar de conviver o melhor possível, Claro. tá? Que vida que segue, tá? Nunca teve problema de que quer ir pra casa do pai, vai, quer ir pra casa do fulano, vai, não tem problema nenhum, mas chegou, tá? Como bom me liga, passa o relatório, o que aconteceu, o que deixou acontecer, o que tu fez, o que tu deixou de fazer, tá? E aí depois, em cima daquilo ali, eu tomava a medida que tinha que tomar. que tomar. Mas ali eram pequenos. Então, o que acontecia? Eles tinham muito mais liberdade com os amigos deles, mas ao mesmo tempo eles tinham muito mais responsabilidade. Sim. E tinha um respeito por Porque ti. eles sabiam que eles iam chegar e ainda eu dizia, se vocês não me contarem, eu vou saber igual. Tá? Eles não sabiam como é que eu ia saber igual. Claro. Sim, mas já o medo já o aviso, o inconsciente já ficou inconsciente. Se eles não contarem nada pra mim, até o dia de hoje eles contam tudo, porque aquilo ele gravou no inconsciente deles. Tá? E se eles não me contarem, eu vou descobrir igual. E aí vai ser pior, né? A avaliação. Qual outros métodos que tu usa? A leitura de registros acásticos, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer, mas não é muito, assim, ó, não é com muitas pessoas que eu me animo a fazer. O que é isso? A leitura dos registros é a leitura da nossa caixa preta, né? Da nossa alma. Então, a gente é como um avião, a gente tem uma caixa preta, a nossa alma tem uma caixa preta, mas vai ter que entrar na crença de que existe reencarnação. Né? E, então, a nossa alma vem com essa caixa preta, tá? Que é boada da nossa memória por uma questão de sobrevivência. Né? Só que o que acontece? Tem coisas, padrões que se repetem, né, que tu diz assim, pô, mas só pode ser coisa de outra vida, porque desta não é. E por que me acontece isso? Né? Então, uma leitura dos registros, a gente pode acessar esse tipo de coisa, de repente está aí algum motivo da razão daquilo ali. Que interessante. Que bem interessante isso. Nunca tinha visto falar. Isso aí, mas isso aí, assim, ó, é muito poucas pessoas que eu tenho liberdade de oferecer esse serviço, porque Então, e como é que tu escolhe isso? Eu acho que tem que ser uma pessoa assim, ó, que ela esteja aberta naquilo ali. Tá? Tem que acreditar em Porque eu não posso entrar na crença da pessoa. Tá? Porque aqui eu tenho que respeitar a crença de cada um. Tu tens conflito com as religiões e o teu trabalho? Não. Nenhum, porque eu trato justamente por isso, por respeitar a crença de cada um. Tu pergunta é qual livre. a orientação. Mas geralmente a pessoa fala. Então eu acho assim, até na maneira de se expressar, né? Porque Deus vai. Aí tu vai te dando conta. E rituais tu faz alguns ou não? Especialmente na virada de ano, né? A gente faz vários. Vários. Como rituais. Claro, assim, ó, tipo de limpeza, por exemplo, assim, nós estamos lua minguante. Nós vamos entrar o ano em lua minguante. O que isso Tá? significa? Não, vai ser tudo curto.
até mais. Que Né? Manda um cabelo lá pra Palma. Até passar um bilhete. Mas assim, ó, vocês podem, isso pode ser feito através de um banho, uma combinação de óleo essencial num aromatizador. Não precisa uma cor, um ritual em todo lugar, entendeu? Mas É um momento aqui. é um momento que tu faz, que tu te concentra, que tu concentra tua energia naquilo ali, tá? E tu para fazer uma limpeza de fim de ano, uma limpeza geral, tu tá com Mercúrio retrógrado, tá com a lua minguante, a virada do ano, porque a virada do ano é uma coisa assim, ó, muito forte, Cris. A energia da virada do ano é uma coisa extremamente forte, porque tá todo o planeta conectado naquela energia data, né? de esperança, naquela energia de Então que é todo mundo terminou. quer lugar. Vamos botar os olhos ali no teu coisinho da piscina. Você botar Exato. Cores. eu ia perguntar pelas cores. As cores. Eu acho Ó, pessoal, as as cores têm uma vibração também, assim como os números, elas têm uma vibração própria. Então, dependendo do que tu quer para esse ano, é a cor que tu vai usar. Tem a ver isso, essas cores. Vermelho todo. Não, vou colocar vermelho e dourado, alguma coisa. Vou colocar tudo lá com isso. Põe todas. Vai direto. Então, assim, ó, claro que tem, por exemplo, dentro do pessoal que trabalha com banda, eu não entendo. Isso, não vou entrar nessa área porque realmente não entendo. Mas eles têm um orixá que comanda aquele ano, então eles procuram usar aquela cor. Tá? Sim, Mas aí é uma tu- questão. Mas Tu é uma questão vai religiosa. tu acha que é de acordo com o que tu quer. Eu acho que é a questão do que tu quer. Que tu quer atrair pra E por que tua todo vida mundo naquele quer o ano. branco? É paz? O Por branco isso? é a paz, é a harmonia, é a comunhão com as pessoas. Né? Então seria Mas uma cor mais pra em geral, né? Mas para mim é a ausência de tudo, é a presença de todas as cores. Eu entrei no ano passado com vermelho, jamais vou entrar com vermelho, nunca gosto de vermelho, não sei Fui o de que. branco, não sei de onde eu tava. Muita cor. Você confundiu. Branco é a Não cor. sabia pra onde. Aí eu passei com Se vermelho. tu quiser vermelho. na cromoterapia pegar o disco aquele de cor, Ah, sim. ele vai te dar o branco. A presença de todas as cores te dá o branco. A ausência de todas elas te dá o preto. Preto. Tá? Que pra mim, cansei de passar o ano de preto. Eu passei também. Tá? Porque, assim, ó, e o preto ele não é uma cor ruim. Tá? Ele é uma cor ele é uma cor de proteção, é uma cor de introspecção, de autoconhecimento, de ter fechado pro Eu uso mundo. muito preto. Tá? Eu não quero me... Por que as pessoas usam preto? Porque elas se fechavam pro mundo. Por isso eu me fecho com tudo. Não, Eu também tenho coloca- preto. coloca o preto e tu entra pra dentro de ti mesmo. Aí tem um bom resultado. Né? Tá, e quais são as cores, então, mais ou menos, pra... Mas assim, ó, Então, se tu for ir pelos planetas que estão regendo, que é Mercúrio, tá? Que é um vermelho, laranja, são mais Rosa. solares, tá? Se tu for já te antecipar pela entrada da Lua, é o branco, o prata, o rosa. O rosa também. Sim, o rosa, porque o rosa é a cor do amor universal, né? É do amor incondicional, né? É a cor do nosso Não incondicional. Então, e é um ano, o 2023 é o ano 7, né? O 7, ele tem essa característica da coletividade, da esperança. Tá? Nós temos 7 dias na semana, nós temos as 7 cores do arco-íris. Tudo é com 7. Nós temos as 7 notas musicais, as 7 escalas do piano, com 7 descansos. Então, Então é um ano que promete. é um ano de muita vibração positiva, mas assim, é um ano de da vibração positiva e coletiva. Tá? Não vai ser um ano como 2022 de estar dentro de Nem si. queremos. 2022 foi um ano doente. É um ano doente. Por isso que veio Mercúrio, veio tratar de curar, mas foi um ano doente. Mercúrio. Quer dizer que o rosa é uma boa cor para começar. É uma boa cor.
A cor Definido, do amor, rosa. a cor do amor, da harmonia. Ai, que É. amor. Tem aquelas famílias que se juntam no final do ano só com bate-boca. Coloca um quartzo rosa no meio da mesa. Deu, acabou a Deu, briga. termina a briga. Vai, tudo. A pedra pode se rachar, mas a briga A briga não vai. Aí sabe que eu adorei uma família que briga que nem italiana, que bate em boca. Eu acho legal, porque eu acho que coloco pra fora. Mas eu acho que ninguém morre brigar. Eles falam assim mesmo. Mas Eles ninguém morre, cara. cara. Não, ninguém. Parece que tudo é contraído, assim. Mandando longe, sabe? só no bochicho. Só no cochicho mandando. Aí você fica se pegando, né? Aí você tá ali, daqui a pouco, daqui a pouco sai. Daqui a pouco tá tudo bem, tá tudo jóia. E o dourado e o amarelo O dourado é o dinheiro. Dinheiro. Toda Deus. A prosperidade. Gente, estamos passando esse tempo. Estamos a mais de 15 minutos do programa. Esse episódio fica gravado. Eu vou assistir Ei, depois. Clarissa, deixa eu te contar. O nosso episódio ele fica gravado no Facebook, pessoal, no YouTube, no Spotify, vai depois para o Spotify, no Facebook do Jornal Correio do Pampa. Então, assim, ó, quem não nos assiste agora pode nos assistir a qualquer momento. Nós temos as nossas ouvintes que viajam, bota no Spotify e ficam nos escutando. E esse é um episódio porque realmente deve ser escutado. e a Lu vai colocar no Nas redes sociais ou no nosso. Tá, bota. Ah, não, acho que ela não quer. Eu concordo que tu Deixa eu não fala. processar a Amiga, informação primeiro. amiga, só pra nós depois. Só pra nós Eu li esse. Não, ela leu. Acho que a coisa valor. Ela lê a valor. Exato. Eu acho que deixa aqui a minha valor e ela ficou quietinha. Mexeu com tudo. E eu realmente concordo contigo. Né? É. Nem tudo se pode falar. Né? As pessoas, não, e a Clarissa, eu a conheci hoje, né, Clarissa? E eu ligo e eu digo, ai, ela me conhece. Gente, o que a gente espera para 2023? Muita saúde, né, guria? Vai ser um ano muito bom. Um ano que vai ser ótimo. Eu já tô vibrando. Eu vejo a hora que chegue. A Vou única ficar com a minha coisa que irmã a que gente ela tem não que ter cuidado fugiu, é né? não Vou brigar. ficar com a irmã. A irmã, se ela não fugir, vai passar comigo, Vai meu irmão, minha cunhada, Também. a minha filha. Quem quiser passar, um e o dois estão juntos. Meu filho já tá pegando as asas, já tá viajando, então, enfim, tem a vida, né? Isso aí é vida e eu acho que faz muito bem. Então, a gente quer agradecer esse ano, realmente, para nós, profissionalmente, do podcast. Foi um sucesso. Foi muito bom. Tá? Porque a gente começou numa brincadeira. Estamos aí fechando 80 episódios. 76 hoje. 76 episódios. Com prêmio. Um prêmio. Olha, Olha, dessa todas lista as de semanas, Clarissa. Não é fácil, hein? Deixa eu Toda dizer semana. digamos, registro. O que eu mais gostei é que hoje, no último episódio, estamos as três. Porque dezembro foi um mês bastante tumultuado. Foi complicado. A gente Festa, teve a festa, depois por razões de saúde não teve, Eu depois a não Paula vim. não pôde vir. E hoje, no Saúde, último, que bom que podemos estar as três. E vamos manter no ano que Se vem. Deus quiser. Clarissa, muito obrigada. Obrigada, Carmen, pela indicação. Foi a Carminha. Carmelinha. Que me disse, ela é top, ela é maravilhosa. Pode deixar. Porque a gente tem que ouvir as pessoas, né? O que elas querem escutar no nosso programa. E a gente trazer tudo, sabe? As pessoas assim, inteligentes como tu, assim, que possa transmitir alguma coisa que fique, né? Não é só um bate-papo assim para beber e comer, Sim. não, né? Tem algum fundamento, né? Bom, gente, agradecer a todos vocês. Que passe um 2023 excelente com familiares, com amigos, na praia, em casa, em campanha, onde for, tá bom? Uma boa E noite. com muita esperança, verdade. foquem um pensamento Positivo, vamos só Aqui, ó, pensamento pensamento. positivo. Não, uma coisa que, olha, o pensamento da gente é impressionante o poder que ele tem. Então, canalizar essa energia pro bem é tudo de bom. E 2023 está propício para isso. Tá bom, né, gente? Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada por contar com nós.